Expectativa para a entrega de Júlia Moretti nos próximos dias. Ela que foi a responsável por locar o apartamento naquele prédio de luxo no centro de Ribeirão para que a quadrilha fizesse um arrastão milionário. Mariana Robert chega e traz os detalhes para a gente. Oi, Mariana, boa tarde, bem-vinda aqui. Olá, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Júlia Moretti de Paula, de 21 anos, nasceu em Araçatuba, uma cidade a cerca de 3 horas e meia de Ribeirão Preto. A jovem está foragida e é procurada pela polícia, suspeita de envolvimento em um caso que ganhou repercussão nacional. O mega arrastão em um prédio de alto padrão na área central de Ribeirão Preto. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o advogado de defesa da suspeita, que deu detalhes para a gente da vida dela, da participação dela do crime e os próximos passos a partir de agora. Na primeira parte da entrevista com o Dr. José Márcio, nós vamos acompanhar quem é Júlia Moretti. Ela nunca tinha tido problemas nenhum com a justiça, tanto é que se você levantar a folha de antecedentes dela, ela não tem absolutamente nada. Ela sempre trabalhou desde os 14 anos, tem carteira registrada, e depois ela passou a viver essa situação de ser uma acompanhante. Então, é tudo muito novo para ela, né? Então, a gente entende de que, por justamente ela ter esse perfil, ser nova, ela tem apenas 21 anos, primária, nunca tinha tido qualquer espécie de envolvimento com o mundo do crime, fica muito mais fácil ela se tornar o bode expiatório da história. O advogado afirma que Júlia Moretti iniciou sua participação no crime após conhecer um integrante da quadrilha. Para relembrarmos o caso, para ter acesso ao condomínio alvo, os criminosos alugaram um apartamento dentro desse prédio. De acordo com as investigações, a responsável pela locação do apartamento em questão é Júlia Moretti. Ela aparece nas imagens de câmeras de segurança da imobiliária e conseguiu a locação do apartamento apresentando documentos falsos. No dia do crime, 24 de setembro, ela também aparece nas imagens de câmeras de segurança do prédio em questão, localizado na Campos Sales. Ela aparece enquanto moradores e funcionários são rendidos pela quadrilha. Agora, na segunda parte da entrevista, nós vamos acompanhar através do delegado responsável pela defesa de Júlia Moretti como foi o início da participação dela no crime. Ela foi contratada por uma pessoa que esteve com ela em um determinado local no litoral e ela aceitou em termos de fazer ali o trabalho dela de acompanhante, e nesse encontro aí surgiu a conversa dessa situação, desse ato. Só que, em tese, ela me diz que no início a participação dela proposta, né, nesse aliciamento seria a mínima possível. Era só uma questão bem básica de nenhuma participação efetiva. Porém, à medida em que o tempo foi passando, ela foi se sentindo meio que coagida, e isso depois a gente vai deixar bem explícito ao longo da instrução criminal. E aí, mesmo ela querendo voltar atrás, aí já não permitindo, se é que a gente pode dizer assim. Então, de uma certa maneira, pelo que ela deu a entender, num determinado momento, saiu de um combinado que não haveria praticamente quase nenhuma participação dela, por uma atuação que fez com que não permitisse que ela voltasse atrás, que ela desistisse da ideia. Com a invasão no condomínio, o prejuízo às vítimas passou a casa de milhões de reais. 17 mandados de prisão foram expedidos, 15 cumpridos e 2 pessoas seguem foragidas. Entre elas, Júlia Moretti. Agora a expectativa é de quando a suspeita deve se entregar à polícia. Ela tem sim o máximo interesse de ser apresentada, de se entregar para cooperar com a justiça, e nós já estamos em tratativas com a autoridade policial aqui da cidade de Araçatuba, que é onde ela pretende, no caso, se entregar, porque daí, em tese, caso ela permaneça presa, né, por esse mandato que foi expedido, ela vai ficar aqui na região mais próxima da família dela, até porque ela tem uma filhinha de 3 anos de idade, então ela preferiria, caso ela permaneça em cárcere, né,
até um segundo momento, ela preferiu, então, para se entregar aqui em Araçatuba. Então, nós estamos nas últimas tratativas com a autoridade policial aqui da cidade e provavelmente isso deva acontecer na semana que vem. O caso foi registrado na DEIC como roubo a condomínio residencial, extorsão, uso de documentos falsos e organização criminosa. As investigações continuam e a gente segue acompanhando mais desdobramentos do caso e, claro, fica na expectativa da entrega de Júlia Moretti à polícia. Eu volto com você, André. Agradeço você pelas informações ao vivo aqui com a gente, Mariana Robert.